Estamos de volta, segundo bloco do Antenados, na geral, falando um pouco sobre regeneração. Uma coisa que é interessante é que quando alguém está na igreja, enfim, participa de alguma liderança, ou está à frente de algo, cantando, tocando, trabalhando, exercendo algum trabalho na igreja, e acontece algum problema com essa pessoa, o pastor ele tem que ser muito sábio. Chama a pessoa, faz o caminho, mas ele tem que ser muito sábio de como ele vai lidar com a regeneração, com a disciplina dessa pessoa. Antes era muito assim, banco, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Mas hoje isso é até muito complicado, isso é uma questão de cunho pessoal, que ninguém sabe, que é só entre o pastor e ele. E do nada o pastor, às vezes, também coloca ele, tira no banco, isso causa, às vezes, um furor, ele está em pecado, e aí as pessoas vão querer saber sobre o pecado dele, e isso só vai atrapalhar o pastor Rivelino um pouco o processo. Então, isso levanta o quê? Num processo de regeneração, de disciplina, que faz parte da regeneração, existem critérios, existem implicações diferentes, né, para se tratar. Acho que cada coisa tem que ser tratada, e você acredita que existem casos que, se fosse público, você daria disciplina e tirava do púlpito. Mas, como não afetou ninguém, você mantém ele ainda na posição que está e tenta tratar disso sem dar nenhum alarde para a igreja? Tem como ter essas duas situações? Eu sou meio polêmico. Eu acho que tem pecadinhos e pecados maiores. Se o cara cometeu um pecado, um erro, que é um erro que só ele, só implicou a ele, só mexeu com ele, tem como você resolver. Num gabinete, na casa dele. Eu vou dar um exemplo. Na churrascaria. Na churrascaria, vou dar um exemplo. Convida o teu pastor para a churrascaria para conversar com ele. É ótimo. Talvez seja um dos melhores momentos da vida pastoral. André, o cara trabalha... Vou dar um exemplo. O exemplo ele fixa. O cara trabalha numa empresa e lá ele cometeu um erro na empresa. Ele pegou um dinheiro que não era dele, mas devolveu, etc. Ele chama o pastor, eu cometi um erro na minha empresa, eu estou arrependido, eu quero resolver. Aquilo é ele. Nunca ninguém vai saber. Eu acho que tem como você resolver ali. Ele pediu perdão, ele reconheceu, ele restituiu o que ele fez de errado e tudo mais. Tem como você resolver ali. Ele cometeu um pecado que envolve ele e a esposa. Ele e a esposa brigaram em casa, discutiram, falaram palavrões impropérios, a mulher se sente chateada. Eu acho que tem como você resolver no gabinete, sem levar para a igreja, para os membros da igreja. E tem assuntos que envolvem terceiros. Às vezes pode envolver um membro da igreja e pode envolver um membro da sociedade que conviva ali com a igreja, que a igreja conheça. Nesse caso, não tem como você abafar, não tem como você guardar. Eu acho que você tem que expor a igreja. Eu vou te contar a minha experiência. Eu tenho 20 anos de pastor. Eu nunca disciplinei um membro de igreja. Eu nunca disciplinei e afastei. Aí eu falo assim, como é que você consegue fazer? É simples. O cara cometeu um pecado que envolva outras pessoas. O que eu faço? Eu chego com ela e falo assim, senta aí, querido. Ele senta no meu gabinete, eu pergunto para ele assim, ô Setembrino, o que você cometeu? Ih, pastor, eu estava namorando e forniquei. Eu falei, beleza, levanta do seu lugar. Ele levanta, eu levanto, eu mando ele sentar na minha cadeira, André. Eu sento na cadeira dele. Eu falo assim, agora você é o pastor da igreja. Como é que você faria? Pastor, se fosse eu boto a folha de papel A4, ele escreve. Eu afastaria o fulano de tal. Eu falei, escreve aí, ele escreve. Eu deixo ele chegar na consciência do pecado que ele fez. Pastor, eu sou do Ministério do Louvor. É simples, eu não vou contar para a igreja, nada não. Só que você vai se afastar. E se alguém perguntar para você, porque é o seguinte, André, o cara cometeu o pecado que o pastor Braz falou, o cara errou, você tira ele do Ministério do Louvor e a pessoa pergunta na igreja, o que você cometeu? Não, o pastor não está gostando mais do meu louvor, ele me tirou. Ele nunca conta. André, nunca ninguém se pune. Você sempre coloca a culpa nos outros. Então ele escreve aquela carta. O pastor geralmente leva a culpa de tudo. Ele escreve aquela carta, eu guardo, coloco lá no meu cofre lá em casa. No dia que ele cometer uma coisa, eu mostro a carta dele, assina por ele. Porque eu acho que tem coisas que quando você leva para a igreja, que você reúne a igreja em membresia, aquilo traz um caos tão ganha uma outra proporção. Ganha. E o diabo bate palma. Eu tenho um grande temor pela igreja. O pastor estava falando aqui, falou muito bem. Eu tenho uma grande preocupação pela igreja. A igreja não é lugar de levantar os caídos? A igreja não é lugar da regeneração? A igreja não é lugar do perdão? Esses dias eu preguei uma mensagem na igreja falando o evangelho que Jesus pregava, que nós não pregamos. Nós pregamos o evangelho que Jesus não pregava. E o nosso evangelho é o seguinte, você está na igreja, amém, dá dízimo, glória a Deus, dá oferta, aleluia. Mas no dia que você errar, você está fora da igreja. A igreja não é isso. A igreja é lugar de levantar. É o que o pastor Braz falou, se a pessoa demonstrar que ela se arrependeu, se ela demonstrar arrependimento, humildade, você tem como ajudar. Se ela não mostrar isso, faz como Paulo faz, né? Entrega ela. Porque ela não quer regeneração.
interessante que essa configuração de sinédrio que a gente vê, né, no período ali de Jesus, que Jesus passou pela terra, período também dos apóstolos, você não vê base bíblica para ela, né? Deus não mandou, ele mandou fazer o tabernáculo, havia lei, tudo bem, mas a maneira como eles organizaram o sinédrio, aquela maneira, né, você não vê assim, a mão de Deus ali dirigindo, né? E você vê muita injustiça acontecendo, muita gente, você vê que até quando trouxeram a mulher que foi pega no ato de adultério, parece que ela foi pega adulterando sozinha, né? O homem com quem ela caiu, né, não aparece, de repente até ele estava ali com a pedra na mão, né, para atacar, entendeu? Então é interessante que a igreja, sabe, a gente não está preparada para julgar, tá? Todo mundo aponta o dedo, mas tem 3 dedos apontando para a pessoa mesmo. Então, eu também procuro, assim, sinceramente, o mínimo levar, quando não é um escândalo público, né? Eu tento tratar, a gente tem uma equipe de ética ali, com pastores, porque também não dá para o pastor tratar sozinho, até porque acontece até o que o pastor Rivelino estava dizendo. Você conversa com a pessoa, se não tiver esse papel que a pessoa escreveu com a letra dela e disse... Ela diz, não, o pastor ele quis colocar um parente dele aí no louvor, me tirou. Ah, o pastor ele está pegando no meu pé, sabe? Na verdade, as pessoas elas cometem o erro, tá? E elas não querem que aquilo... Ela quer que o pastor fique com a culpa, tá? O pastor afastou. E consegue transferir. Ela consegue. Deixa eu levantar, já que a gente está falando ainda sobre regeneração de membros e como um pastor deve lidar com situações para não trazer um caos, né, uma sensação ruim para a igreja. E eu vou usar a expressão que o pastor Rivelino usou aqui, não querendo polemizar ela, mas ele falou assim, André, existem casos que a gente abafa, existem outros casos que a gente não consegue abafar. Quando são casos que afetam, vamos dizer aqui, eu vou pegar aqui um caso real de uma pessoa que mandou pra gente aqui, que aconteceu só com um casal, só eles sabem, os dois são da igreja, porém a moça ficou um pouco assustada com o aconselhamento do pastor. O que aconteceu com ela foi o seguinte, o marido dela violentou dela, fisicamente, bateu nela, e ela estava, acho, com alguns hematomas, foi procurar o pastor, isso ninguém sabia de tudo. O pastor falou assim, antes de eu conversar com você, vá para a delegacia da mulher e faz um boletim de ocorrência. Ela falou, ué, André, o pastor, em vez de querer tratar de tudo, quer expor meu marido, quer não sei o quê, como é que vocês entendem situações que aí se aproximam a questões de crime quase? Hoje no Brasil bater numa mulher é crime, bater em qualquer pessoa poderia ser, mas numa mulher existem leis para isso. Quando é algo que só envolve o casal, que às vezes pode até ter regeneração, mas mesmo... Enfim, independente disso, existe uma questão legal envolvida. Como é que vocês acham que deve ser o posicionamento do pastor nisso, nessa situação? Eu vou responder essa pergunta, mas eu quero falar uma coisa dentro daquilo que estava sendo falado. Perfeito. Eu sempre tive uma coisa comigo, eu não sei se foi da minha escola, eu tive uma boa escola, você deve conhecer o pastor Valmir Ferreira Cohen. Ele uma vez falou uma coisa pregando, eu nunca mais esqueci. Exemplo, da mesma maneira que o apóstolo Paulo foi impedido de entrar pelo Espírito na época em Roma, ele pregando, nunca mais esqueci, o próprio Espírito Santo se encarrega de mover e tirar aqueles que estão em pecado da igreja. Eu nunca mais esqueci isso. Vamos lá. Se o assunto foi, no caso, né, chegou a outras pessoas, dentro da igreja, até fora da igreja, o pastor tem que ter uma atitude, não para punir o responsável, mas para que as pessoas enxerguem que na igreja tem disciplina e ordem. Isso é principal. Agora, ele na amizade com a ovelha, se a ovelha quiser entender, ele vai... Eu gostei do pastor, muda de cadeira. Escreve aí. O que você faz? Você olha assim, então, né, foi que nem Natan fez com Davi. Entendeu? Poxa, não, mato. Não, você. Essa é a base bíblica. Essa é a base bíblica. Você é esse, o Davi botou a mão na cabeça. É o que a ovelha tem que fazer. Pastor, eu pequei com o senhor. É isso aí. Então, a autossentença. Mas o pastor tem que levar a ovelha a isso. Isso é interessante. Entendimento. A autocrítica. Queridos, isso é disciplina, não é julgar, é autocrítica. Pregava, ele falava, falou mais de uma vez, poxa, amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força, mas todo o teu entendimento. Uma das grandes virtudes de um pregador é levar as pessoas que estão assistindo ao entendimento. Não adianta só, mas tem unção e fogo. Meu irmão, se você não ensinar, eu acho o seguinte, o meu púlpito é para pregar, lugar de ensinar na escola bíblica. Mas você tem que saber pregar com didática de ensino. A pessoa tem que te entender, rapaz. Não, o cara não está pecador, sai pecador porque não entendeu nada. É o que acontece hoje. Então vamos para o caso aí do pastor. Eu acho que o pastor, ele exerceu a atividade dele, vamos dizer, cívica. Como um homem de Deus, ele é uma autoridade e ele representou ali a autoridade eclesiástica, mandando que ela fosse a lei, entendeu?
Mas a Bíblia diz em 1 Coríntios, se eu não me engano, caramba, Isso é sensível a gente falar isso, né? De a Bíblia diz que quando crimes, houver um não é caso simples, entre não. irmãos que não seja levado a magistrados. Então tem coisas que nós às vezes ficamos no jogo de cintura. Ficamos num aperto, uma sinuca de bico, mas tem que ter jogo de cintura. Eu, no caso, eu não faria o que ele fez. Eu chamaria o cara e falaria, você sabe que você está sujeito às punições pela lei do país, porque há uma lei, Maria da Penha, você sabe disso? Então você precisa se consertar. Agora, em relação à punição dele, eu não sei se ele estava à frente da igreja ou não, eu creio que para ele sentir o peso do erro, ele precisava passar por alguma coisa, uma disciplina, sei lá, meu irmão, então a partir de hoje, na tua casa, você vai ficar 3 meses varrendo, limpando a casa da tua mulher, vai fazer a comida para ela. Entendi. Ué, o cara tem que sentir o peso. Agora, jogaram na lei. Isso não é um A peso, Bíblia ó, boletim de fala- ocorrência aí, meu queridão. mas a Bíblia Eu fala posso fazer pra nós não disciplina, levarmos questão do dia a dia. os nossos assuntos André. internos da igreja aos magistrados. Será que o Tá lá em pastor Coríntios. precisa Não, mas eu tomar- entendo, mas eu digo o seguinte, assunto interno de igreja é uma coisa, crime... Quando você comete o crime, você já está falando assim, deixou de ser interno. André, Um crime se descobrir não é que o algo interno de tesoureiro, igreja. não é. Se descobrir que o tesoureiro está desviando dinheiro da igreja, é crime. Se descobrir que a igreja está usando um gato lá da... É Entendi, crime. Então, entendi. tem vários crimes na igreja e tá aí, André. Não, eu Agora- entendo, mas eu digo assim, São vários. dentro de ambiente físico, eu entendo, porque você Não é o estava seguinte, só é em entre ele e a casa, né? mulher? É um homem e a mulher na casa deles, ele não bateu dentro da igreja, ele bateu fora. Não, o que eu estou entendendo é o seguinte, a gente tem que entender também que isso Será é que um o assunto sério pastor hoje, não né? pode mostrar, por exemplo, você sabe que você está no direito de ir lá denunciar o teu Claro. marido. Assim, mostrar. Porque, na verdade, o pastor não precisa tomar a decisão. Pra ela, vai Não. lá e faz Sabe isso. por quê? Se você falar não vai, e amanhã ele repete De novo faz a e mesma corta uma mão, Ou até mais. poxa, o pastor, até mais, mas estou dizendo assim, feriu de uma maneira igual, eu vi um homem aí que jogou ácido na mulher. Poxa, pior que eu tinha procurado o pastor e ele falou para mim não denunciar. Entendeu? Então, eu acho que o uma pastor, situação difícil. ele não deve dizer o que deve. Ó, você tem o teu direito Traz ela, eu não entendi. de fazer, tá? Agora, entendeu? Aí, porque ele pode tratar o lado espiritual, porque se acontecer uma coisa pior, pode ter certeza, ela vai falar, tá lá toda estranha, toda machucada, eu procurei o pastor e o pastor falou que era melhor eu acreditar em Deus. Vamos para rápido break, depois a gente volta. É tão sensível isso, porque se ele falar não vai e acontecer alguma coisa depois, pode culpar o pastor. E se ele falar também vai, às vezes, poxa, Ele minha não pode mulher falar nem colocando que porque o vai. pastor, e depois ela pode voltar com o pastor de novo com o esposo, porque ele quer separar. Pô, pastor, ela tá me denunciando para a polícia agora, não me ama mais, não tem mais confiança. Ele pode trazer um outro problema por causa disso também. Qual o posicionamento em situações de... E ele quer, lembrando, nós temos a regeneração, ele quer regenerar esse relacionamento. Como fazer isso? Vamos para rápido break, daqui a pouco a gente volta, não sai daí. O Antenado volta já já.